Olá pessoal, bom dia. Bem-vindo a mais uma entrevista com o especialista. Hoje estamos aqui com o Thiago Fukuda, fisioterapeuta ortopédico esportivo, uma das referências aqui no país nessa área e minha referência também para muitos dos meus pós-operatórios de ligamento cruzado anterior, né? Então, primeiramente, Thiago, obrigado pela disponibilidade e bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder contribuir aí com informações úteis para quem vai operar, ou para quem operou o joelho ou outras lesões. Estou aqui à disposição para auxiliar. Ótimo. Tiago, a primeira coisa que eu queria de você é a gente ter uma ideia geral um pouco de como que vai ser todo o processo de recuperação após a cirurgia, né? O que acontece? A gente como cirurgião, a gente vê que muitas vezes a gente recebe pacientes, seja nossos ou pacientes de outros colegas, que se olha tecnicamente, às vezes uma cirurgia me parece muito bem feita, né? Mas que o pós-operatório não está indo bem. E como regra geral, eu diria que assim, a principal causa para problemas, né, com essa cirurgia de ligamento cruzado anterior é isso, quer dizer, é uma cirurgia bem feita com pós-operatório, com uma reabilitação insuficiente, né? Então, primeiro ponto que eu sempre tento colocar na consulta é, bom, está disposto a operar, está preparado, a indicação está clara. Agora, não adianta fazer a cirurgia se não estiver preparado para um pós-operatório que, vamos dizer, para quem está preparado para isso é fácil, vai bem, tudo isso, mas que é exigente, né? Exato. Inclusive eu falo que o pós-operatório ele pode começar no pré-operatório. Então, claro que uma correta indicação cirúrgica, mas também que esse paciente, que você vá o mais preparado possível para a cirurgia. Então, quando a gente tem aí uma semana, 10, 15 dias antes da cirurgia para preparar o paciente, isso ajuda a gente deixar o joelho mais sequinho possível, para que a gente consiga já trabalhar alguns exercícios que eventualmente ele venha a encontrar ou realizar depois da cirurgia. Então, ajuda aí 1, 2, 3 semanas antes da cirurgia um trabalho pré-operatório. Uma vez operando o joelho, uma vez realizando a reconstrução do ligamento cruzado anterior, começa uma etapa que pode durar meses. Claro que a gente vai fazer o melhor trabalho possível para a pessoa conseguir realizar suas atividades do dia a dia o mais rápido possível. Dirigir, agachar, enfim, as atividades do dia a dia. Mas para a prática esportiva vai um tempo um pouco maior, que a gente fala entre 6 e 9 meses. Mas esse processo da fisioterapia, da reabilitação, ele precisa ser conduzido de uma forma sequencial, progressiva. A gente nem pode acelerar muito, isso irrita o joelho, começa a ter dor pós-operatório, e também não podemos ficar fazendo só um arroz com feijão muito simples, porque aí o paciente não evolui. Não evolui como? Na hora de ganhar flexão, extensão, dobrar e esticar o joelho, acordar os músculos mais importantes aí, como o músculo da frente da coxa, que a gente chama de quadríceps, o músculo posterior da coxa também é muito importante, os músculos do quadril são fundamentais. Então, como fazer todo esse processo sem agredir a cirurgia, sem estressar aquele enxerto que foi colocado ali, isso é uma arte que precisa estar na mão de pessoas aí que têm experiência na área. Ótimo. Bom, a primeira coisa que muitas vezes acontece, às vezes até o paciente já sabe um pouco do pós-operatório, mas é aquela coisa, opera, aí quando opera, acabou a cirurgia, faz o pedido de fisioterapia, aí vai ligar para o fisioterapeuta, aí não tem agenda naqueles dias, tem que agendar, enfim, acaba marcando aí para 10 dias depois, né? E, de fato, assim, esse começo da recuperação ele é muito importante, né? A gente fala que, às vezes, o paciente que, às vezes, a gente começa a fisioterapia ainda no hospital, antes de ir embora do hospital, senão no dia seguinte tem que estar ali na clínica fazendo. Claro, não é um dia que você perca de tempo que vai trazer algum problema maior. Agora, de fato, se deixar muito mais que isso, esses primeiros dias são muito importantes, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, Thiago, desses primeiros dias após a cirurgia. Vamos colocar um prazo aqui, o primeiro mês pós-operatório. Como é que você costuma conduzir esses casos? Estou falando daquele paciente com uma lesão isolada de ligamento cruzado anterior. Perfeito. Uma coisa fundamental, ó, tá aqui o nosso joelhinho. Quando a gente opera o joelho,
é muito importante que ele fique posicionado em extensão, que é ele totalmente esticado. É muito comum o paciente sentir um conforto quando ele põe um rolinho ou um travesseiro embaixo do joelho, porque relaxa a cápsula e ele espalha um pouco o líquido, então é muito confortável deixar o joelho assim dobrado. Então eu peço, por favor, tire esse rolinho debaixo do joelho. Então esse posicionamento com o joelhinho reto é fundamental, porque se a gente perder extensão, se o joelho ficar inflexo, fletido, dobrado nesse primeiro mês, depois vai me dar um trabalho muito grande para poder esticar o joelho e às vezes até tem que forçar um pouco, que a gente não gosta. Então, posicionamento dele em extensão, várias vezes durante o dia, trabalhar a flexão, dobrar o joelho é importante. Na primeira semana, a gente quer alcançar pelo menos 90 graus de flexão do joelho, tá? Então, várias vezes no dia, você precisa de alguém fazendo esse trabalho de flexão do joelho, mas o posicionamento é em extensão. Então, o edema, normalmente o inchaço do joelho pós-operatório também é comum. Então, fazer o posicionamento em elevação para a gravidade ajudar a drenar esse edema. Fazer o uso do gelo, a crioterapia, que a gente chama, várias e várias vezes. Um pouco de compressão também minimiza os problemas que pode dar no pós-operatório. O treino de marcha, colocar o paciente para andar. Alguns cirurgiões gostam de liberar com 2 muletas, outros com uma muleta só, sempre do lado oposto, se for uma só, usar a muleta do lado oposto ao lado da cirurgia, para ele equilibrar ali a marcha. Ou usa 2 muletas uma semana, depois uma muleta só por mais uma semana, e na terceira semana ele já pode tirar. Não que tenha algum problema em relação à cirurgia. A força compressiva, você andar, botar carga, é totalmente liberada. Mas a gente não quer que a pessoa tropece, enfim, que ela force muito o joelho e ele inche demais após a cirurgia. E também dentro desse primeiro mês, a gente começa já exercícios de ativação muscular. Não é ganhar força ainda, não é ganhar hipertrofia, deixar nesse primeiro mês a coxa grandona. Mas eu preciso destretar o músculo. Porque é impressionante, quando você vai para a cirurgia, às vezes o músculo está bonito ali, está bem desenhado. Isso é um termo técnico feio aí que a gente chama de inibição artrogênica. Então é comum qualquer procedimento dentro do joelho que exista uma inibição dos músculos ali ao redor. Então você despertar esses músculos no primeiro mês é importantíssimo. Tá? Então exercícios de despertar muscular são importantes. A gente acaba falando exercícios de força, mas força mesmo vai ser do segundo, terceiro mês para frente. E aí dentro desse programa eu aconselho fazer 3 vezes por semana, pelo menos nesse primeiro mês. E depois, quando entrar no segundo mês, você já pode até começar a esticar um pouquinho para 2 vezes por semana, desde que você se comprometa a 1 ou 2 vezes fazer uma série de exercícios domiciliares simples, que já serve como essa terceira sessão. Mas no começo, eu sugiro aí umas 3 vezes por semana também. Ótimo. Só do ponto de vista médico, acho que uma coisa que vale sempre lembrar aqui, né, muitas vezes o paciente chega e fala, não, é uma lesão de ligamento cruzado anterior. E aí você vai ver lá e tem uma lesão de menisco, tem uma lesão de cartilagem, e eventualmente essas lesões também são abordadas, e muitas vezes o cirurgião acaba, ou essa informação é passada não de uma forma tão clara, né? E, eventualmente, isso pode mudar um pouco pós-operatório. Então, assim, se eu fosse falar só uma coisa aqui para quem está ouvindo, é que a gente está dando uma ideia geral aqui, mas é importante sempre estar ouvindo muito claramente quem fez a cirurgia, porque você fala, olha, a gente pode pisar e dar carga de imediato, mas, eventualmente, você fez um reparo de uma raiz de menisco que você precisa ficar um tempo sem pisar, sem botar carga, né? Então, assim, a gente está dando aspectos gerais, mas é importante ter uma individualização e isso daí é o feedback do cirurgião, às vezes vale mais do que essas informações gerais que a gente está colocando aqui, né? Perfeito, e é muito importante para você que vai operar o joelho, que você entenda que esse contato do seu fisioterapeuta com o seu cirurgião, com o seu médico, é fundamental. Então, quando, por exemplo, eu recebo um paciente de um cirurgião, Dr. João, ou outro cirurgião, eu preciso saber se é uma sutura de menisco, se aquela lesão do menisco ela foi reparada com sutura, ou se foi feito simplesmente uma menissectomia, retirou-se uma parte da lesão, uma parte do menisco, o que teoricamente é mais rápido para reabilitar, não precisa restringir carga.
Já se for uma sutura, um reparo de raiz, aí a gente precisa segurar um pouco a descarga de peso para não soltar a sutura. Então esse contato ele é fundamental para que eu acelere mais ou segure um pouco a reabilitação, o pós-operatório. Fundamental. Se tem uma lesão de cartilagem, se tem uma lesão de outras estruturas, como canto, póstero-lateral, enfim. Não vou entrar na parte técnica, mas é importante esse contato, sim. Ótimo. Alguns recursos que a gente pode estar usando no primeiro mês, que eu queria que você me falasse o quanto que de fato isso é importante, válido, quanto que talvez menos importante. Primeira coisa, eletroterapia. Queria que você me falasse um pouco o que é exatamente eletroterapia, porque a gente vê coisa diferente. Uma coisa é o TENS, que é uma coisa mais para analgesia, outra coisa é um eletro mais pensando em ativação muscular. O que é isso e qual que é a importância, quando que você de fato entra com isso na reabilitação pós-operatória? Ótimo, nós temos aí essa área da fisioterapia que se chama eletroterapia, é uma área onde se usa recursos físicos para acertar alguma coisa ali no corpo. Então, aí existe um leque enorme de opções. Eu vou tentar focar aqui naquelas mais comuns. Então, por exemplo, você tem dois tipos de eletroestimulação. Você tem um que você coloca um aparelho que é o TNS ou a interferencial, que são aparelhos que você coloca em volta do joelho, que ela vai dar um estímulo elétrico leve para inibir as funções de dor. Então, ele é um analgésico, ponto. Eu não recomendo usar. Por que não? Porque você precisa ter 40 minutos para ter um efeito analgésico desse aparelho. Como é que eu vou usar uma sessão de físio, que já é tão difícil o paciente vir, para fazer 1 hora de fisioterapia, 2, 3 vezes por semana, com um recurso que é somente analgésico? Quer fazer? Pode fazer, se teu físio quiser. Não é que está errado, mas eu acho que existem muitas outras coisas que talvez até mais importante nesse momento do que simplesmente ficar ali 40 minutos para tirar dor. Se o cara ficasse em casa ali, tomasse um paracetamol, o efeito seria basicamente o mesmo. Agora, a eletroestimulação para contração muscular é muito importante. Tem trabalhos aí de excelente nível que mostra que se você faz aí esses 2, 3, 4 meses de físio pós-operatório e você usa a eletroestimulação para melhorar a ativação do quadríceps, que é esse músculo da frente da coxa, que é um músculo que é mais demorado para a gente recrutar, como fazê-lo voltar ao normal, você consegue o ganho de força com muito mais velocidade e qualidade. Aí eu acho que é muito válido. Comercialmente, o teu físio vai falar, é o FES, é a corrente russa, é a corrente Alce, tem várias opções aí. O laser também é um equipamento de baixa intensidade, é um equipamento que ajuda a melhorar o edema e iniciar o processo de cicatrização. Esse é para ele que tem a sua vantagem também. E vocês devem já ter conhecimento do ultrassom. O ultrassom é um aparelho que aumenta a circulação local para melhorar também não só a cicatrização, mas melhorar o edema, se é que ele está bem instalado. Então, o laser é um equipamento mais moderno do que o ultrassom, mas os dois aí são muito utilizados na prática dos fisioterapeutas em clínicas ou consultório. Ótimo. Essa é a área da Clery. Legal. Vamos lá, o próximo ponto, gelo. O gelo a gente pode usar aparelhos como o Game Ready, você pode usar saquinho de gelo. Como é que você recomenda que seja feito o gelo nesses primeiros dias, primeiro mês? Qual que é a sua orientação aí para isso? Tá, se a gente for olhar do ponto de vista fisiológico, o uso do resfriamento é muito importante sempre 3, 4 dias pós-lesão, né? Tanto é que se vocês verem aí um jogador de futebol, quando ele se machuca em campo e ele sai, a gente já coloca lá um saco de gelo, amarra bem e deixa bem apertado ali. Por quê? Porque quando a gente usa o gelo, o resfriamento rápido, ele evita os danos secundários daquele inchaço ou aquela lesão. Evita não, ele minimiza os danos secundários que aquela lesão vai provocar. Então, o uso do gelo o mais rápido possível depois da cirurgia, pode ser aí no mesmo dia, tirou o dreno, já pode colocar no dia seguinte de manhã, no dia seguinte à tarde, no dia seguinte à noite. Então, por 3, 4 dias, a gente pede ali 3 vezes por dia, no mínimo, 30 minutos, o uso de uma bolsa de gelo com bastante
pedrinha de gelo lá dentro, ou um saco de supermercado mesmo, você quebra 2 forminhas, deixa um sacão grandão assim, tira o ar, faz uma sucção, põe em cima e passa um Magipack, aquele papel filme de cozinha, PVC, passa lá em volta bem apertadinho, ou equipamentos mais modernos, como o Game Ready, que você citou, e existem outros, CryoCups, e aí são equipamentos que você pode até alugar na clínica ou no local que você está reabilitando, às vezes eles até alugam, porque já são equipamentos mais caros, que aí você liga na tomada, ele já circula uma água gelada, ele mesmo já faz a compressão, é um pouco mais caro, tem que alugar, acho que não vale a pena comprar, não, você vai usar por um tempo menor aí. Então quer dizer que eu só vou usar o gelo na primeira semana depois da cirurgia? Não, você pode usar por mais tempo, porque vamos pensar aqui, você está com 1 mês de cirurgia, já saiu da fase aguda, só que você, de repente, um dia, uma sessão de fisioterapia, você vai começar um trabalho de propriocepção, que é um trabalho um pouco de equilíbrio, você vai fazer um trabalho de fortalecimento, e a gente acha que, puxa, passou um pouquinho do ponto. A gente forçou hoje um pouquinho a mais, pode ser que enche. Ou o paciente já está se sentindo com 1 mês, 2 de cirurgia mais confortável, ficou em pé numa festa, ou ele andou demais, ficou com o pé para baixo o dia inteiro no trabalho. Então, essas, entre aspas, pequenas novas agressões, porque forçou essa sobrecarga, aí pode ser que o joelho volte a inchar. Então, ali você pode já usar. Viu que forçou demais, põe o gelo, ele vai ser um amigo teu aí por 3, 4 meses depois da cirurgia. Mas na fisiologia do negócio, os primeiros 3, 4 dias é onde ele é mais importante. Depois disso, você pode até começar a trabalhar com um aumento de temperatura. Seja em casa, uma bolsa de água quente, algo assim, pode ajudar para, se já tiver aquele edema residual que a gente chama, ele vai ajudar a minimizar. Apesar de que a profundidade que esses equipamentos mais caseiros alcança de 1 centímetro, então ele não vai chegar dentro do joelho, né? O aquecimento ou o resfriamento. Mas é um bom coadjuvante em uso domicílio aí. Ótimo, ótimo. Só um cuidado para ter também, quer dizer, não é quanto mais melhor, né? Quer dizer, esse tempo de 30 minutos é a recomendação que a gente faz. Usar tempos excessivos, isso pode levar a queimaduras na pele, ao efeito rebote, enfim, também não é adequado, né? Um ponto que é até interessante, controverso aí no pós-operatório, até vou contar um caso curioso, né? Eu operei, já tem aí uns 2 anos, um paciente que era um paciente de 17 anos, jogador de basquete, e o pai dele é americano, a mãe é brasileira, pai é americano, o pai estava no Brasil aí na época, mas ele trabalha nos Estados Unidos com reabilitação pós-operatória. Enfim, aí a gente começa a ver aquelas coisas que a gente fala, pô, a gente faz um jeito, eles fazem de outro. Habitualmente aqui a gente usa uma rotina, eles usam outra, né? O que eu queria falar com você? Imobilizador de joelho, joelheiras sejam fixas, sejam as joelheiras articuladas, qual é a importância, qual é o papel dele, ou não vale a pena usar? Boa também. Quando o cirurgião ele dá alta para o paciente hospitalar, normalmente aqui no Brasil, nos nossos protocolos, no protocolo que eu publiquei há alguns anos, uma revista chamada American Journal of Sports Medicine, uma revista bem conceituada na área, a gente não usa imobilizador, que é o que a gente chama de brace. Você já deve ter visto aí um imobilizador que vai da virilha ali, da coxa até o tornozelo. A gente não há necessidade, seja numa reconstrução só isolada do LCA, mesmo nas cirurgias que tem sutura de menisco associado, a gente não usa brace mais, tá? Claro que aí, de novo, na sutura tem que ter o cuidado em relação à descarga de peso e em relação a algumas angulações que a gente vai dobrar o joelho para não forçar a sutura, mas se o paciente estiver bem documentado e bem instruído, não há necessidade de uso do brace. Se o teu médico, o teu cirurgião pediu para usar, ele tem um motivo dele, alguma coisa ali na fixação do enxerto, alguma coisa aconteceu que ele quer se resguardar, respeite. Também não é para sair tirando. De novo, aqui é uma conversa geral, existem nuances, cada paciente ele é único, então não é para sair tirando se o teu cirurgião pediu, porque tem alguma coisa que pode ter acontecido que ele pediu para isso.
Mas esse imobilizador, via de regra, a gente não usa mais. E aí, durante a reabilitação, a pessoa ainda não vai jogar bola, não vai fazer uma atividade intensa que possa torcer o joelho novamente. Então, a gente não recomenda também, durante esses 6 meses, um brace articulado, né? Que é como se fosse de fibra de carbono, ou existe polietileno, tem várias formas que parece um robozinho aí em volta do joelho, e aquilo ali é para, na hora que você for torcer de novo, ele tenta segurar, tá? Lá fora é um pouco mais barato, né? Aqui a gente tem os custos de importação, mas você vai pagar aí 3, 4, 5, 8 mil reais num equipamento desse, que ele é usado só para aquele atleta que vai voltar a jogar, de repente ele já fez 2 cirurgias de joelho, ele tem proxidão ligamentar, você não está muito seguro se ele vai conseguir voltar a jogar, fazer o pivô, rodar em cima do joelho, aí se recomenda essas órteses que vão travar em relação ao mecanismo de valgo, que é quando joga o joelho para dentro. Então, no Brasil também, você não vai ver muito a gente recomendar esse tipo de aparelho. Agora, um que eu gosto bastante é a joelheira lisa, a joelheira simples. Por quê? Não pode ter aquela bolinha na frente. Eu recomendo a partir do 3º, 4º mês, porque ali é um momento, vamos pensar comigo aqui, no 3º, 4º mês de cirurgia, você já tem que mandar ver aí no fortalecimento desse músculo da coxa, que é o quadríceps. Só que muitas vezes, quando você faz uma cadeira extensora, o próprio agachamento, o próprio leg press, o afundo, esses exercícios que pegam além do quadril ou quadríceps, eles exigem bastante de um ossinho aqui de novo, ó, na frente do joelho, que é a patela. Então, quando eu faço movimentos com carga, existe uma compressão importante da patela. E, dependendo da angulação, gera muita dor na frente do joelho. E essa dor na frente do joelho acaba atrapalhando o ganho de força desse músculo aqui. Então, eu indico uma joelheira lisa, mais baratinha que tiver, de neoprene ou de malha, porque ela aumenta a área de contato entre esse osso, a patela e o fêmur. E quando você tem aumento da área de contato entre 2 ossos, a pressão ali, então melhora a osso. Então, não é que ela vai resolver o ligamento, nada disso. É só um coadjuvante que custa 40, 50 reais, que pode diminuir a sensação de dor na frente do joelho. Então, eu consigo trabalhar com um pouco mais de qualidade e de conforto para o paciente. Simples assim, não tem nenhuma outra explicação mirabolante, tecnologia, não. É simples assim. Ótimo. Muletas, qual que é a hora de largar as muletas? Então, de novo, essa aqui é muito particular aí do cirurgião, né? Mas vou falar que 90% dos cirurgiões de joelho, quando é o LCA, eles recomendam ficar 1 semana com 2 muletas, seja canadense, numa pessoa um pouco mais jovem, que tem Vamos lá, Thiago, só vou te passar um pouco a minha recomendação e aí eu queria ver pronto. um pouco como é que você conduziria. O que eu digo é que, assim, teoricamente, o ligamento, ele suporta, considerando uma lesão isolada de ligamento, que você coloque descarga de peso imediata, né? Então, no fundo, é melhor você estar andando com um bom padrão de marcha com a muleta do que estar sem ela, mas, quer dizer, o ligamento em si, ele aguenta. Então, a gente vai jogando peso cada vez mais na perna, menos na muleta, até largar a muleta, né? Melhor estar com a muleta do que estar mancando sem ela, né? Então, essa é a orientação que eu passo, né? Aí, quando ele chega para você, quando é que você fala, olha, esse paciente está pronto para largar a muleta? De novo, pode andar, você pode sair andando do hospital. A carga que você dá do peso do corpo no joelho, ele é até bom para o ligamento, ele estabiliza o joelho. Então, não tem problema nenhum em relação ao ligamento que você reconstruiu. A única questão é, imagina você que está saindo de uma cirurgia, e você começa a andar botando o pé no chão e dá descarga total de peso nesse joelho, vai inchar e vai doer. E aí você começa a jogar todo o peso para o outro lado, vai começar a doer outro joelho. Então, é mais para prevenir alguma coisa, algum efeito adverso aí, tá? Então, não é pela cirurgia em si, é pelo fato de você ter feito um procedimento no joelho, não só do ligamento, mas de ter um edema, um inchaço. Então, por isso que acaba tendo uma regrinha aí. Por 1 semana usa 2 muletas,
Em casa, se a pessoa estiver bem, nem precisa, só tira o tapete de casa, nada que você possa tropeçar. E cuidado no banho, hein? Tem muito paciente que às vezes na hora do banho escorrega. Vixe, muitos casos, parece besteira, mas tem muitos casos aí que a pessoa, principalmente depois de 2, 3 semanas, começa a ganhar confiança, na hora de limpar um pé ali embaixo no banho, acaba jogando a carga ali, aí dá aquela falseada no joelho e cai dentro do box ali. Então, 2 muletas por uma semana, depois, na segunda semana, tira uma muleta, aí você vai usar do lado oposto à cirurgia, uma muleta, e entrou na terceira semana, você pode tirar. Se você sentir muita confiança, se tiver tudo bem antes disso, pode tirar antes. Converse com o teu médico, converse com o teu físico, que a gente vai estar conhecendo você e vai estar te indicando aí se já pode acelerar um pouco a retirada ou tem que postergar um pouco. Mas a ideia é que passou 2 semanas, já não esteja com nada. E dentro dessas 2 semanas, a gente precisa estimular a marcha, que a gente chama, é o treino de marcha. Calcanhar, ponta do pé, dobrar o joelho quando for fazer a fase de balanço, para passar, dobrar bem o joelho, para deixar uma marcha mais funcional. Se tiver que alguém falar, você está mancando, que seja cada vez menos essa percepção de mancar, quer dizer que você está readquirindo uma caminhada melhor. Também você não pode estar andando todo duro, jogando peso para o outro lado, daqui a pouco vai desenvolver dor lombar, dor no outro joelho. Então é só por isso mesmo, esse é o protocolinho que eu uso, mas de novo, não é engessado. Pode ser que eu tire antes ou deixe um pouquinho mais. Ótimo. Do ponto de vista da fisioterapia, quando que você olha, assim, o final do primeiro mês, o que você olha e fala, não, alguma coisa está indo errado, alguma coisa está fora do que a gente esperaria nesse tempo? Amplitude de movimento. Se não estiver esticando tudo, passou um mês, eu fico bem preocupado. Então, por isso que eu já prefiro trabalhar com a extensão total de cara para não ter essa preocupação. Mas se o paciente chegar com um mês, não fiz, chegou com um mês o joelho inflexo, eu vou ter que dar um gás ali, 2, 3 semanas, focar em esticar esse joelho. E a flexão? E a flexão do joelho? A flexão, no nosso programa, ele tem 90 graus na primeira semana, então eu quero dobrar o joelho 90 graus, não precisa mais do que isso na primeira semana, e aí eu vou ganhando 10 graus por semana. Então, no final do primeiro mês, já era para estar com 120 graus. Próximo do normal. Talvez não normal, mas próximo disso, né? Se não tiver alcançado 110, 120, 125 até o final do primeiro mês, aí eu preciso dar um gás na físio para tentar readquirir. Tá, e aí chegou no final do primeiro mês, então, o cirurgião falou que está tudo bem do ponto de vista ortopédico, não tem nada que preocupe a mais ele no sentido de alguma complicação, né? Exceto que o paciente não está esticando o joelho, está com flexo ali de 10 graus. Né? O que você pode fazer nessa hora aí, Thiago? Ó, eu vou soltar bem os isquiotibiais, que é a musculatura posterior do joelho, então tentando trazer uma linguagem assim, muita massagem ali e tentar um início de alongamento do posterior da coxa. Eu vou pedir para o indivíduo começar a bicicleta ergométrica, na verdade eu até pedi antes, eu gosto já na segunda semana, quando ele adquiriu 95 graus, 100 graus de flexão do joelho, eu já ponho ele para pedalar na bike estática, né, ergométrica, 10, 15 minutos por dia, que é a melhor coisa para ganhar esse movimento completo, porque ele lubrifica o joelho, ativa os músculos. Então eu intensifico o treino de bike, peço para ele, ali na fisioterapia, eu vou tentar fazer um pouco de extensão forçada, dentro de um limite ali, de 0 a 10, eu vou chegar num limite 3, 4 de desconforto, mas eu vou começar também a forçar um pouco a extensão, tá? Para tentar diminuir um pouco as aderências, e vou orientar para ele fazer em casa, de repente deitar com a barriga para baixo, na cama, e deixa o joelho para fora da cama, e pega um pezinho de 1 quilo, 2 quilos ali de saquinho de arroz, alguma coisa assim, e deixa esse 1 quilozinho fazendo força para esticar. Enquanto você assiste a novelinha, enquanto assiste um joguinho, fica ali meia horinha de manhã, meia hora à tarde, coisas muito simples que ajudam muito. Por quê, pessoal? Porque às vezes você vai na físio, para fazer uma sessão de físio, 2, 3 vezes por semana por 1 hora. Só que você tem mais 23 horas no dia e tem um dia seguinte que de repente você não vem. Se eu não lançar estratégias para a pessoa me ajudar em casa, meu trabalho fica mais dificultado. Não adianta eu lá trabalhar a extensão 1 hora na sessão. Ele vai ficar 23 horas com o joelho dobrado. Eu preciso que ele me ajude dentro do programa. Então essas orientações a gente faz muito, tá? Ótimo. Segundo e terceiro mês é um período em que nós, ortopedistas, nos preocupamos muito
no pós-operatório. Por quê? Porque o paciente começa a se sentir cada vez mais confortável, né? Então ele se sente, principalmente aquele paciente que é um pouco mais destemido, começa a querer fazer coisas que não deveriam estar fazendo nesse tempo. Primeiro mês dificilmente ele vai fazer alguma coisa que não deve, né? Do ponto de vista de fisioterapia, então assim, é um período que a gente ainda não manda, ele fala, não pode ir para academia fazer, não pode, talvez membro superior, outras coisas, mas aí sempre com uma orientação do fisioterapeuta e deixar sempre o joelho na mão do fisioterapeuta, né? Então, o que eu queria de você, Thiago, que você me falasse mais do que o que você faz nesse segundo e terceiro mês, o que você não faz, o que você deve evitar fazer em termos de fortalecimento, principalmente, né? Esse é um momento crítico, tá? Entre 2 e 3 meses é o momento onde o paciente acha que está muito bem, que ele está bom, que ele está zerado, e a hora que ele tem as maiores besteiras que acontecem é nesse período. Ele achar que está bem, porque o joelho já está sequinho, ele já está com o movimento completo, ele já está fazendo um trabalho de 1 mês de fortalecimento, ele fica confiante. Eu já tive pacientes que tiveram um problema, por exemplo, que foi para a praia, a onda bateu e torceu o joelho nessa fase. Caiu dentro do box nessa fase. Então, ali é um momento que eu sou bem criterioso em botar até um pouco de medo no paciente. Falou, do segundo, terceiro mês é o mês mais arriscado para você cair, perder força e causar um problema aí. Então, espera entrar no quarto, aí você vai tendo uma vida bem normal mesmo, né? Até de esquecer do joelho. Mas aí é um momento importante que o fortalecimento precisa ser intensificado. E aí começa fortalecer esses músculos sem agredir o enxerto é uma arte. Pensem comigo, tentar fazer da forma mais simples, uma linguagem mais simples. Vamos imaginar que o cirurgião, ele pegou um tendão, e ele colocou dentro do joelho e fixou em cima e fixou embaixo. Então, durante um período, existe ali um afrouxamento desse tendão. Ele precisa ligamentizar, ele precisa transformar algumas células ali em células ligamentares, ou pelo menos ter um processo de consolidação ali, de fixação do enxerto no osso. Então, imagina que nesse momento é onde eu não quero fazer um exercício que tensione muito o ligamento. Ali ele está em período aí de adaptação. Depois do 4º mês, eu fico livre para fazer qualquer tipo de movimento e angulação, mas no segundo e no terceiro, é muito importante que eu faça movimentos sem anteriorizar a tíbia, sem pegar aqui a perna, aqui a coxa, sem fazer esse movimento de gaveta, sem puxar a tíbia para frente. E olha que interessante, se você fizer uma cadeira extensora, por exemplo, uma cadeira extensora de academia, se você trabalhar aqui esses últimos 30 graus de extensão, ficar fazendo isometria aqui em cima, tem trabalhos que nós já publicamos lá na Santa Casa, mostrando que esses últimos graus de extensão do joelho para fortalecer o quadríceps, ele gera uma lacidão do enxerto. Ele tensiona tanto o enxerto que lá na frente, com 6 meses de cirurgia, a hora que eu faço uma gaveta, que é um teste puxando para frente, ou Lachman, ou até um pivot shift, ele fica positivo. E aí comparamos 2 grupos, quem não fez e quem fez. Então parece besteira, mas não é. Não é só sair fazendo exercício à torta direito. Dentro do movimento em cadeia aberta e cadeia fechada, que seria aí uma cadeira extensora e um agachamento, existem angulações certas para trabalhar no segundo e no terceiro mês, para trabalhar o músculo sem agredir o enxerto. Depois que entrou no 4º mês, aí está liberado. Aí a gente trabalha nas amplitudes total. Então, acho que o grande erro aí que pode se cometer é acelerar demais e esquecer de pensar nas angulações dos exercícios nesse segundo e terceiro mês. E aí fica com o joelho um pouco mais frouxo no futuro e atrapalha a cirurgia, que o cirurgião caprichou tanto para fazer. Ótimo. Acho que seria até imprudente a gente querer ficar ensinando que exercício que pode, que não pode fazer, porque obviamente isso aí precisa ter um fisioterapeuta que esteja acompanhando. A ideia aqui, eu acho que ficou claro, é que não é qualquer exercício de força que você pode fazer. Exato. Então, assim, tem que fortalecer, não é deixar parado, não é. O ligamento depende disso, não vai ficar bom se não trabalhar isso, mas, de fato, precisa ter um fisioterapeuta
mesmo que você possa eventualmente fazer alguma coisa um dia ou outro por conta própria, mas sempre com a supervisão e orientação aí do fisioterapeuta, né? A partir aí do quarto mês, né, com 3 meses completos de cirurgia, aí o que eu costumo orientar para o paciente é que, na verdade, não tem mais uma restrição no sentido de exercício de fortalecimento, além daquele decorrente da condição física do paciente, das limitações, eventualmente dos desequilíbrios de força, tudo isso que vai guiar um pouco ao pós-operatório, mas a gente já não tem mais tanto medo de prejudicar o ligamento por conta desses exercícios, né? É isso. Thiago, quando é que você começa a considerar já fazer um treino de trote, uma corrida? Aí, nesse momento do quarto mês, se eu fiz os 3 meses caprichados e o paciente evoluiu bem, no quarto mês eu já fico um pouco mais confiante em colocá-lo para fazer esteira primeiro, tá? Bicicleta ele já está fazendo bike ergométrica desde o começo, mas a esteira eu começo quando acaba o 3º mês e entrou o 1º dia do quarto mês. Aí no nosso programa já é liberada a esteira e o treino de salto com 2 pés, mas salto curto. E a esteira também ninguém já começa correndo. Então eu vou pedir para ele andar na esteira 5, 10, 15 minutos. Viu? Foi bem. Na outra semana, vamos andar um pouco mais rápido. Foi bem. Na outra semana, vamos agora andar 5 minutos, dar um trotezinho de 1 minuto. Você vai fazendo progressivo e sentindo a recuperação dele. Até mas além da questão do tempo, tem mais algum critério que você usa para liberar a corrida? Ou você fala, completou os 3 meses, pode começar? Quer dizer, Não. Como todo protocolo é um tronco, que aí você vai tendo os galhos, que cada paciente vai mais para frente ou para trás. É importante a questão rumo, o norte, alguns momentos chave, mas pode acelerar ou atrasar. Se o paciente não tiver amplitude total de joelho, se o joelho ainda estiver inchando um pouco, se a hora que eu olhar aquele músculo do quadríceps, que é o músculo que mais vai desacelerar na corrida, se eu perceber que ele ainda está com aquele padrão em geleia, parece que está mole ainda, eu não vejo o vasto medial e o vasto lateral bem desenhado, eu faço a circunmetria, que é a hora que eu meço ali a grossura da coxa, eu percebo que ainda tem 2, 3 centímetros de diferença em relação ao outro lado. Se eu não tiver feito um trabalho de glúteos, que é importantíssimo fortalecer o bumbum aí, os glúteos máximo, médio, importantíssimo também desde o 2º mês. Se eu não perceber esses critérios todos aí atendidos, eu seguro um pouco mais para trabalhar. Agora, se ele tiver tudo isso, atendendo a tudo isso, aí eu vou soltando e acompanhando a evolução. Ótimo. E teste de força, quando é que você considera fazer um teste para avaliar, seja uma dinamometria, seja um isocinético? Nesse momento, eu já faço com 4 meses, dá para fazer a dinamometria manual, a isométrica, né? Isocinético já é um teste que eu até tinha na clínica, ele já é um teste mais caro, já é mais demorado, ele já é um teste que avalia uma condição concêntrica e excêntrica, aí eu deixo para fazer mais como um critério de alta lá para o 6º, 7º mês. Eu acho que não há necessidade de fazer no meio do tratamento, não. Uma dinamometria manual com 4 meses, se quiser fazer isocinético também funciona nesse período, né? Poderia fazer sim. Tá ótimo. Eu vou ver um monte de diferença. Com 4 meses, eu já sei que eu vou encontrar diferenças. Então, eu não vejo o sentido de usar uma Ferrari ali para ficar dando volta no quarteirão ainda. Porque eu sei que eu vou encontrar problemas. Agora, com 6 meses, aí já é para eu ter o equilíbrio de força da frente e trás de coxa, né? Quadríceps isquiotibiais, glúteo máximo, quadríceps, já seria um momento que eu teria que ter um equilíbrio. Por isso que eu gosto de pedir o isocinético ali. Porque ali eu vou encontrar aquela nuance, o ajuste final. Eu fazer com 4 meses é um custo a mais para o paciente e que eu vou encontrar diferenças, porque ainda não deu tempo de eu chegar no momento que eu quero. Por isso que eu uso o dinamômetro manual, porque aí eu faço ali dentro do consultório em 10 minutos, 15 está feita a avaliação. Mas, de novo, cada profissional aí que você procurar, que estiver te reabilitando, vai usar uma conduta totalmente normal. Se alguém quiser fazer o isocinético antes, tranquilo. Estou passando a minha opinião, o que eu faria aqui. Ótimo. Quando a gente fala em começar a correr com 4 meses, né,
Às vezes, dependendo do caso, a gente já começa alguma coisa de trote a partir de 3 meses completos, eventualmente com 4 meses, nessa faixa de tempo, né? Eu costumo orientar a começar correndo meia hora, assim, 5 minutos andando, 1 minuto trotando, aí na segunda semana 4 minutos e 2, 3 e 3, e aí vai progredindo, né? Isso a gente está falando uma corrida tranquila, uma corrida, quer dizer, onde você não vai chegar numa situação de falha. Não é um treinamento esportivo, mas sim uma recuperação, uma volta. Quando é que você começa a, de fato, falar em uma corrida mais acelerada, uma corrida, vamos dizer, seja primeiro uma corrida mais contínua, meia hora correndo, mas assim, já pensando em rendimento, em uma estimulação cardiovascular e tudo isso. Quando é que você começa a pensar em uma corrida já com aceleração, desaceleração, sprint, tudo isso? 5º mês. 1 mês depois de eu ter começado a correr na esteira de forma intervalada. Então, se eu perceber que durante 1 mês eu conseguir progredindo, ele já está correndo 20, 30 minutos na esteira, em vez de correr a 8 km por hora, já está correndo a 9, a 10, ele já está indo bem no final do 4º mês, quando eu estou entrando no 5º, aí eu falo, cara, agora vamos fazer uma corrida lá no Ibirapuera, vamos lá para o parque e faz lá seus 20, 30 minutos de corrida, e aí eu vou acompanhando. De novo, hein? Tá tudo indo bem, não teve nenhum percalço aí durante o tratamento. Se tudo estiver bem, no 5º mês, é um mês onde a gente já começa a liberar a corrida na rua, aceleração, desaceleração. Eu começo a trabalhar com terreno instável, que a gente fala da propriocepção, ou treino sensório-motor avançado. Eu já começo um pouco de pliometria, já são saltos e aterrissagem, com mudança rápida. No final do 5º mês, eu começo com mudança de direção, que é você fazer a corrida, desacelerar e voltar, desacelerar e mudar de direção. O carioca, que é um exercício que você faz bastante pivô em cima do joelho. Então, esses exercícios mais intensos, que já começam um pouco de pivô na metade do 5º mês, para que ele entre no 6º mês e entre para fazer gesto esportivo. Então, o 6º mês todo seria onde eu já, do ponto de vista da cirurgia, ele está voando, ele vai fazer só agora um retorno ao esporte. 6 meses, indo para o 7º, aí é só gesto esportivo. E aí eu vou tentar simular no ambiente clínico tudo que ele venha encontrar no esporte ou na atividade que ele realiza. Se for plano sedentário, ali já está liberado. Agora, se a pessoa quer voltar a jogar bola, se ela quer voltar a jogar tênis ou fazer um esporte, ali eu vou ficar treinando tudo que ele possa vir encontrar no futebol, no tênis. Então, não tem, mas aí não teria mais nenhuma restrição. É só adaptar para o esporte. No nosso programa publicado, a gente ali, quando está terminando o 6º mês, quando deu 7, a gente entrega, por exemplo, lá na seleção, a gente entregava lá para o preparador físico para ele já botar a atleta para correr, para treinar com todo mundo. Se fosse uma academia e tudo mais, falou, cara, agora é contigo, terminou o 6º mês, você já pode voltar a treinar junto com o seu time lá ou fazer o que você quiser, vida normal. Só que há uns 5 anos, 4 anos, veio um trabalho publicado que foi bombástico, na British Journal Sports Medicine. Quem não conhece, é uma revista também muito boa na área, e que os autores mostraram que quando, até então era 6, 7 meses, quando você espera para liberar com 9 meses, foi uma bomba para a gente. Quando você espera 9 meses para liberar um atleta para jogar, e se você esperar esses 9 meses e ele tiver a força desse músculo da coxa exatamente igual, mas tem que ser igual, o lado oposto, o lado normal, a chance, se eu não me engano, era de... Vai me falhar agora se é 40% ou 60% a menos de chance de você ter uma nova entorse de joelho, uma recidiva, que a gente chama, do LCA. Então, por isso que a partir dali o mundo todo da reabilitação ficou, e agora? A gente sabe que o cara com 6, 7 meses, se tudo correu bem, tá voando, tá louco para jogar. E aí eu vou falar para ele, cara, agora você tem que ficar mais 2 meses só fazendo musculação e gesto esportivo. Só no 9º mês que você vai voltar a jogar. A sua chance diminui em 40%, 50%, 60%, desculpa, falhou agora o número, de você, a menos, de você, essa chance menor de você ter uma nova entorse nesse joelho. E aí, espera ou não espera? Eu acho que agora o Neymar deve estar indo aí os seus 9, 10 meses, se não me engano também.
de retorno ao esporte, porque não pode correr o risco desse cara ter uma nova entorse, uma recidiva do LCA, que o custo que isso vai ter para o time e tudo mais. Então, é difícil. Legal, essa é uma discussão que é interessante. É uma coisa, a gente vê muito aquele médico de consultório que fala, pô, espera mais um mês, mas você falou, Neymar, pô, se pensar que tem até que às vezes R$1 milhão por dia ali, né? Espera mais um mês. Pô, tem que ter uma justificativa clara, né, para você estar esperando. E aí, acho que até uma discussão que é interessante, costumo passar isso às vezes para os pacientes que estão mais ansiosos, né? A gente é mais ou menos contemporâneo aí, tanto de serviço como de tempo, né, de trabalho, lá da Santa Casa. E se a gente for pegar um pouco, quando eu me formei em 2000, quando eu comecei a operar joelho lá no começo dos anos 2000, basicamente o que se falava é 6 meses de pós-operatório, pode voltar a jogar, né? Não importa se era um atleta de alto rendimento, se era um atleta de fim de semana, uma pessoa que nunca fez nada e que quer começar a jogar, né? De repente começou a falar, olha, estamos fazendo um protocolo de reabilitação acelerado que melhorou muito a recuperação, então vamos voltar com 5, depois teve atleta que voltou em nível profissional com 4 meses de pós-operatório. E aí aquela coisa, dava problema, mas, bom, problema é porque é uma lesão complicada e isso ia acontecer e não se vê uma justificativa para isso, é uma fatalidade, vamos dizer assim, né? E aí foi quando apareceu esse estudo que você estava falando, que acho que já deve ter um pouco mais do que esses 5 anos aí, mas não lembro exatamente quando, né, que falava que que se segurando até o 9º mês, ele diminuiria mais ou menos 40% ao mês que você esperasse a mais aí de retorno, né? Mas é um estudo que também tem, depois disso a gente começou a ver as limitações dele, né? Então, começou depois disso falando, então é 9 meses, aí depois é 1 ano, aí depois o estudo fala que é 1 ano e meio, até 2 anos, a gente via falando assim, até que você tinha que esperar 2 anos para voltar para jogar, né? Não dá. O que a gente, não sei, até queria que você me falasse um pouco a sua visão como fisioterapeuta disso, mas o que a gente vê, inclusive esse estudo que foi onde tudo começou a mudar, uma coisa interessante é que eles estabeleceram os critérios de retorno, né? E o que eles viram, que na verdade os pacientes que romperam o ligamento nesse prazo, foram justamente aqueles que voltaram sem cumprir os critérios que eles estabeleceram, né? Ou seja, aqueles pacientes que com 6 meses tinham todos os critérios pré-estabelecidos já prontos, esses aí não tiveram aumento de risco de lesão. Pelo menos o estudo não mostrou isso, né? Então, assim, no fundo, a gente que trabalha com esporte de alto rendimento, com nível profissional, nível de seleção, a gente vê muitos desses pacientes voltando com 7 meses de lesão, às vezes até um pouquinho antes. O que eu acho que é até interessante de discutir isso, porque muitas vezes fala, não, isso está sendo imprudente, né? Está sendo, os estudos mostram que você não pode liberar com 7 meses, não é porque o cara é jogador. Não, o jogador, o atleta profissional, ele entra para a cirurgia com uma musculatura muito bem desenvolvida, ele vai fazer uma reabilitação de excelência dentro do clube dele diariamente, vai ter um controle de alimentação, de sono, de outros fatores que estão envolvidos na recuperação. Então, ele provavelmente com esses 7 meses, ele já tem os critérios de força, aquele período, né, de treino, de gesto esportivo, de mobilidade, tudo isso já bem estabelecido. Você pega o paciente que está no consultório, que joga final de semana, que até gosta de jogar mais frequente, mas que entra para a cirurgia acima do peso, que entra para a cirurgia com uma musculatura já mais deficiente, que demorou mais para operar, que já está com a lesão há mais tempo, ou que teve uma lesão combinada, ou que teve uma reabilitação que talvez não foi boa, mas não foi de excelência. Bom, vamos deixar para 9 meses. Na verdade, não é questão do tempo, é questão de como que está aquele joelho, né? Isso aí, tem pouquíssima coisa a acrescentar, porque eu acho que você foi cirúrgico aí no comentário, que mais importante do que 6, 7, 8 ou 9 meses é o status funcional do indivíduo. Então, eu tenho alguns critérios aí. ADM, que é
sabe? A DM é a amplitude de movimento, tem que estar normal. A força do quadríceps, um lado com o outro, normal, ou máximo 10% de déficit. Força do posterior da coxa, que são os isquiotibiais, que segura a tíbia lá, igual o outro lado. Ele já tem que ter correção total do valgo dinâmico. Esse cara tem que estar agachando e saltando várias vezes e eu não perceber uma projeção medial do joelho. Ele precisa ter o Star Balance Test e o Hop Test, que são testes onde você põe a mão para trás, fica num pé só, e você dá 3 saltos e eu meço a distância do terceiro salto para frente. Ele tem que ter o salto single, que é um salto só. Então, quando eu avalio a performance dos saltos com uma perna só, do lado da cirurgia, ele tem que estar praticamente igual ao outro lado. Ele já tem que ter feito um trabalho de gesto esportivo por pelo menos um mês, sem eu apresentar déficit funcional e nem biomecânico. Não é aquele cara que fica tremendo a coxa, que o valgo entra toda hora, o pé super pronado. Não, ele tem que estar ali biomecanicamente bem alinhado. Eu faço o teste de... Eu passo uma escala de avaliação quando o atleta, seja ali KDC é complexo, mas você pode fazer um Lindstrom, alguns testes, o LEPS não, é Low Extremity Functional. Bom, a gente tem aí os testes funcionais, clínicos, todos para isso. Mas uma escala para o cara preencher, você falou, cara, ele funcionalmente está voando. Então, quando você usa esses 5, 6, 7 critérios e o cara passou em todos eles, mesmo que esteja com 6 meses, eu estou totalmente seguro que ele pode ser liberado. Ou não estou seguro, vou pedir um mês a mais para eu tentar deixá-lo com todo o status funcional em dia. Então, não é nem o tempo só, não é o tempo, é a qualidade da recuperação e a qualidade do atleta. Então, acho que é só isso que eu tenho a acrescentar, mas você foi bem direto aí no ponto. Ótimo. E aí, assim, se eu fosse falar até uma forma de provocação aí, de tentar... Às vezes a gente estabelece esses critérios, de fato o que você falou é uma reabilitação de excelência, né? Quer dizer, ali é onde a gente vai ter, a gente pode dormir tranquilo que a gente fez o que a gente podia, né? Agora, o paciente de consultório, né? Que não é aquele atleta que vive do futebol, mas que gosta de jogar futebol, é o cara que... ele faz uma boa reabilitação, mas não é aquilo lá não é a vida dele, né? Muitas vezes ele chega nesse tempo e chega uma hora que ele começa a não evoluir, né? Quer dizer, chega uma hora que ele fala, cara, olha, você não vai conseguir transformar essa pessoa num grande atleta, né? E aí, vamos lá, talvez esse é o paciente que você chega uma hora que ele começa a não cumprir, já vai, até que ele acaba voltando por conta própria, né? Não sei se tem uma diferença disso, ou se chega uma hora que você fala, olha, não, acho que aqui chegou no seu limite. Nesses casos aí eu tento, pelo menos, indicar para ele fazer uma academia, fazer um pouco de musculação, sim. Indica um pilates perto de casa, alguma coisa, cara, dá esse gás final aqui, antes de voltar, faz aí, tira um mês e pouquinho para dar aquela, de repente tá difícil de vir até uma clínica, ou faz ali alguma coisa perto de casa para dar essa aprimorada final, contrata um personal para dar aquela lapidada, mas não vai querer fazer seu esporte, sua atividade aí, não. Você fez tão bem até aqui, dá aquele gásinho a mais aí, vai, mais um mês, isso pode significar muita coisa para você no futuro. Ótimo. Tiago, acho que era isso que a gente queria discutir aí, acho que foi uma discussão até longa aí, mas que para quem está, vamos dizer, em programação cirúrgica, ou para quem fez a cirurgia e está aí se sentindo um pouco inseguro com o pós-operatório, que espero que tenha ajudado aí, acho que a gente conseguiu abordar um pouco todo o processo, obviamente que tem os detalhes de cada caso, que aí precisa ser visto individual, né? Queria te agradecer aí pela discussão, acho que foi bem válido, e contar com você aí em outras discussões. Espero ter ajudado aí. Obrigado mais uma vez, Thiago.